Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, para mais uma aula. Mas antes de começar a nossa aula, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, comentar, deixar sua dúvida, que a gente vai ter o prazer de estar resolvendo essa dúvida com vocês. A aula que a gente vai trabalhar hoje é sobre o recurso de agravo de instrumento. Recurso previsto a partir do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Eu já quero começar colocando o artigo para vocês aí, para a gente estar discutindo algumas questões importantes em relação a esse artigo. Primeiro, qual foi a ideia do legislador quando ele trouxe essa relação de ações que seriam atacadas, decisões atacadas via recurso de agravo de instrumento? Ele quis reduzir de forma substancial a quantidade de recursos de agravo. A ideia do legislador é justamente reduzir essa grande quantificação de agravos que nós tínhamos com o código antigo. Então, para buscar uma celeridade processual, uma duração razoável do processo, que são princípios constitucionais, o legislador tentou, em primeiro momento, trazer uma relação de ações, de decisões, que seriam atacadas via recurso de agravo de instrumento. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que essa relação taxativa não foi muito bem sucedida e vamos entender daqui a pouquinho o porquê disso. Mas qual que é o conceito de agravo de instrumento? O conceito está intimamente ligado com o seu cabimento. Então, agravo de instrumento é aquele recurso que é cabível para atacar decisões interlocutórias de primeiro grau. Decisões que vão tratar de questões incidentais e até decisões também relacionadas ao mérito do processo, mas que não põem fim a este processo. E geralmente, essas decisões interlocutórias, elas antecedem as sentenças e a gente vai ter esse rol lá do artigo 1015. Qual é um grande erro que algumas pessoas fazem na hora de fazer essa análise de casos que cabem a agravo de instrumento? Elas se esquecem do caput do artigo 1015 e já pulam diretamente para os seus incisos e parágrafo. E qual que é a importância do caput, professor Rafael? Tem muita importância por uma palavrinha que foi colocada. Mas antes, vamos dar um panorama geral dessas hipóteses. O que o legislador tentou fazer? Se você pegar as hipóteses, as 12 hipóteses que nós temos 3 incisos, mas um deles foi vetado. Essas 12 hipóteses que nós temos nos seus incisos, eles seriam um rol taxativo, enquanto que o seu parágrafo único ele é um rol, ou ele vai fazer uma interpretação mais ampliativa, ele vai ampliar a incidência e a ocorrência das hipóteses de agravo de instrumento. Então a gente tem que fazer essa análise de forma separada. Primeiro, as hipóteses do caput e seus incisos. Em segundo momento, o seu parágrafo único, que tem que fazer essa análise mais ampliativa, que ele ampliou, vocês podem ver no material de vocês aí, que fala que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, processo de execução e um processo de inventário. Alguns doutrinadores entendem, então, que qualquer decisão proferida em liquidação de sentença, cumprimento de sentença ou no processo de execução e no processo de inventário poderiam ser atacadas via agravo de instrumento. Mas a gente tem que fazer essa análise um pouco separada para a gente entender isso aqui primeiro, ok? Mas antes de a gente começar a analisar os incisos, nós temos o caput. Tá lá, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. O que seria essa palavra versar, o verbo versar? Em que sentido que está sendo aplicado? Olha, tudo que faz relação ao que está nos incisos, eles cabem decisões interlocutórias. Por que é importante a gente dar ênfase a isso? Para a gente entender. Então tá lá. Daqui a pouquinho eu vou falar de alguns casos de forma um pouco mais detalhada, alguns casos que eu acho que ensejam uma maior explicação. Especialmente são 4 hipóteses que eu quero gastar um pouco mais tempo de vocês, mas daqui a pouquinho a gente analisa essas hipóteses. Primeiro eu quero analisar as causas gerais de cabimento de agravo de instrumento. Tá lá. Inciso 1. Tutelas provisórias. Então as tutelas provisórias do artigo 294 ao 311 cabem agravo de instrumento.
Esse eu não vou falar muito agora porque a gente vai falar um pouco mais abaixo sobre esse. Inciso 2. Decisões relacionadas ao mérito do processo também cabe. Aqui muita gente confunde em relação se caberia sentença ou não. Vamos entender algum caso em relação a isso. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Também quero gastar um pouquinho de tempo com vocês, porque houve uma discussão em relação ao STJ, se poderia fazer uma analogia com a questão de incompetência, que a meu ver, em primeiro momento, não caberia. O STJ, ela trouxe alguns posicionamentos em relação a isso, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Inciso 4. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, quando você quer ou faz o requerimento para desconsiderar a personalidade jurídica, ou a normal ou a inversa, cabe agravo de instrumento. Está lá, inciso 5, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Se a gente analisar só o inciso 5 na sua essência, então caberia agravo só da decisão que rejeita o pedido de gratuidade. Perfeito? Vamos analisar friamente. Se eu pegar o inciso 5, cabe agravo da rejeição. Então, teoricamente, se o juiz não rejeitar, não caberia agravo. Perfeito? Só que, por isso que a gente tem que fazer remissão ao que está no caput. As decisões que versarem sobre a rejeição. Então, tudo que versa, tudo que faz relação à rejeição do pedido, cabe agravo. Ou seja, tanto nas hipóteses que o juiz rejeita, ou tanto nas hipóteses que o juiz não rejeita, porque está versando sobre a rejeição. Então, quando está falando sobre que versarem sobre a rejeição, pode ser a rejeição ou a não rejeição. Por isso que é importante a gente fazer análise dos incisos justamente à luz do caput do artigo 1015. Perfeito? Está lá, inciso 6º, exibição ou posse de documento ou coisa. Da mesma forma, exibição ou posse de documento ou coisa pode ser a decisão que defere a exibição ou a decisão que indefere a exibição ou posse de documento ou coisa. Porque são decisões que versam sobre isso. Ok? Inciso 7. A decisão que excluir o litisconsórcio. Então, quando o juiz determina a exclusão de litisconsórcio, por exemplo, litisconsórcio multitudinário, pode ser um caso, cabe agravo. Mas voltando, fazendo a remissão ao caput, são decisões que versam sobre a exclusão. Então, a decisão que exclui e a decisão que não exclui, ambas versam sobre a exclusão. Então, cabe também. Então, cabe da decisão que exclui o litisconsórcio, mas também cabe da decisão que não exclui o litisconsórcio, mantém o litisconsórcio no processo. Perfeito? 8º, que vai entrar no exemplo que a gente acabou de falar, rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio. O que é limitação? O litisconsórcio multitudinário. O que é o litisconsórcio multitudinário? Vamos ver a partir do artigo 113. O juiz pode limitar a quantidade de litisconsórcio no litisconsórcio facultativo quando essa pluralidade de partes atentar contra a rápida solução do litígio ou dificultar os mecanismos de defesa. Então, a ação, por exemplo, que tenha muitos réus, 100 réus, por exemplo, o juiz pode limitar 10 processos com 10 réus cada uma. Esse é o litisconsórcio multitudinário, que só cabe no litisconsórcio facultativo, não cabe no litisconsórcio necessário. Ok? Então, se o juiz rejeita o pedido, mas como está falando de versar sobre a rejeição, então pode ser decisões que rejeitam ou decisões que não rejeitam. Eles mantêm a limitação. Ok? Porque o réu vai fazer o requerimento na sua contestação e o juiz pode rejeitar ou não o pedido de limitação do litisconsórcio. Perfeito? Inciso 9, aqui já foi mais claro, né? Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Então, se o juiz admite ou inadmite a intervenção de terceiros, cabe agravo de instrumento. Perfeito? Inciso 10, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Ok? Então, se o juiz concede, ele modifica ou revoga efeito suspensivo em relação aos embargos, ok? Cabe também tranquilamente. Perfeito?
Inciso 11, redistribuição do ônus da prova no parágrafo único do artigo 373, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre esse. Outros casos previstos em lei, e vem um parágrafo único que a gente falou que é uma análise mais ampliativa, que também caberá agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Então essas são as hipóteses legais que nós vamos ter. Eu quero abordar alguns casos específicos com vocês. Primeiro que eu coloquei no material de vocês aí, sobre tutelas provisórias. Não são decisões que versam sobre tutela provisória? Então não é só a decisão, por exemplo, que defere a tutela. Não, lá está lá, que versam sobre tutelas provisórias. Então o que a gente pode concluir? Uma decisão que defere a tutela, uma decisão que indefere a tutela. Questão importante, aquela decisão judicial que posterga a análise da decisão. Olha, não vou analisar a sua tutela provisória sem ouvir a parte contrária primeiro. Eu quero ouvir a parte contrária primeiro para depois decidir. Esse ato de postergar cabe agravo de instrumento, porque são decisões que versam sobre tutelas provisórias. Ok? Então, deferimento, indeferimento, postergação, alguma decisão que vai exigir caução para ser concedida a tutela provisória, se o juiz pedir uma garantia para concessão da tutela provisória, se você achar que essa garantia que ele está requerendo é desnecessária ou é excessiva, você pode agravar de instrumento. Tá? Então, uma observação importante em relação ao inciso 1 é que a decisão que posterga a análise da tutela provisória também é passível de agravo de instrumento. Perfeito? Próximo inciso, inciso 2, eu quero trabalhar com vocês em relação ao mérito do processo. Um exemplo para a gente tentar entender, olha, eu levo até o juiz um acordo para requerer a homologação judicial. Certo? Levei um acordo. As partes transacionaram, eu apresento isso para o magistrado buscando a homologação judicial. Só que o juiz entende que o direito que está sendo discutido é um direito indisponível. E por se tratar de direito indisponível, aquela transação não pode ser homologada. O que vai acontecer? O juiz nega o indeferimento, ou a homologação perfeita, ele nega a homologação daquele acordo. Ele entende, ele vai apresentar suas razões. Olha, eu entendo que é um direito disponível e por essa razão não cabe acordo nesse caso. Essa tratativa que houve nesse acordo não pode ser formalizada, porque é um direito indisponível. Então, neste caso, o que vai acontecer? Ele não vai homologar e o processo segue normalmente. É uma decisão de mérito no processo que cabe recurso de agravo. Se você pegar, por exemplo, aquelas decisões parciais de mérito também, artigo 354, 355, 356, decisão parcial de mérito é uma decisão de mérito que cabe agravo de instrumento. O processo vai seguir. Decisão parcial de mérito. O dano material, por exemplo, é um dano material incontroverso. Não precisa mais produzir prova. Julga o dano material e o processo segue em relação ao dano moral. O dano material, ele é incontroverso. Então o juiz profere uma decisão de mérito, julgando procedente ou improcedente, de acordo com o caso, mas o processo vai seguir. E se você quiser questionar agravo de instrumento, você tem que agravar daquela decisão. Não é apelação. Você não pode aguardar a apelação, por exemplo, para fazer uma preliminar de apelação. Quando nós trabalhamos na aula sobre apelação lá do 2009. Não pode. Ok? Interponha-se agravo de instrumento. Perfeito? Inciso 3. Sobre a questão da convenção de arbitragem. Qual que foi a alegação? Ou qual foi o entendimento ou a discussão? Caberia agravo de instrumento de forma analógica desse inciso 3, nos casos do juiz proferir uma decisão analisando sobre a incompetência absoluta ou relativa? A parte ré alega que é incompetente, aquele juiz é incompetente. Aquela decisão que o juiz vai dizer se é competente ou não, será que, por analogia do inciso 3 do artigo 1015, caberia a interposição de agravo de instrumento? Essa é a discussão. Ok? Essa é a discussão. Ou
O juiz pega um processo, ele entende que é absolutamente incompetente, ele profere uma decisão. Essa decisão dele caberia agravo por analogia, porque o artigo 1015 não traz um rol falando sobre incompetência. Primeiro momento, o STJ entende que sim, caberia por analogia a aplicação do inciso 3 nos casos de incompetência absoluta e relativa. Porém, se você pegar as maiores doutrinas sobre o assunto, a tendência é que, neste caso, o rol é taxativo nesse inciso próprio. Não tem relação direta incompetência com convenção de arbitragem. Ah, são semelhantes? Não, porque quando a gente fala de convenção de arbitragem, é você tirar do Poder Judiciário a atribuição de julgar, levando para as cortes de conciliação e arbitragem. Então, neste caso, mesmo que está versando sobre a convenção de arbitragem, eu não posso usar a analogia nesse caso. Não são casos semelhantes. A incompetência remete para um juízo competente. Aqui não, eu estou tirando de dentro do Poder Judiciário, levando para a convenção de conciliação e arbitragem. Tá? Então, pensar analogicamente neste caso, a meu ver, é um entendimento totalmente incorreto. Tá vendo que o STJ já decidiu em alguns casos, na minha concepção, que não caberia agravo nesse caso. Ok? Tranquilo? Então não seriam agraváveis de instrumento. Rafael, mas o caso é urgente, denota urgência. Aí a gente vai entrar daqui a pouquinho uma decisão importantíssima que o STJ proferiu em relação a esse rol, se é taxativo ou não, em 2018. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse caso. Perfeito? Próximo. Redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. O que tem a ver com isso, com agravo? Primeiro, o 373 fala do ônus da prova. Quem tem o ônus de provar, ou seja, quem tem essa atribuição de provar sob pena de sofrer algum prejuízo? Resumindo, é o autor da alegação. Então, os fatos apresentados na petição inicial pelo autor, o autor tem a obrigação de provar. Eu, na condição de réu, apresento os fatos novos na minha contestação. Eu apresento um fato modificativo, impeditivo ou extintivo do meu direito. Aí esses fatos eu tenho que provar. Então, para resumir, quem tem o ônus de provar, o ônus da prova, é o autor da alegação. Ok? Claro, relação de consumo vai mudar um pouquinho, direito trabalhista muda um pouquinho, não vou entrar nesse mérito agora, porque não é o momento adequado para isso. Mas o que fala o parágrafo 1º do artigo 373? Olha, se o juiz entender que mesmo originalmente o ônus é do autor provar o fato X, mas ele entende que é mais fácil para o réu provar, ele pode modificar o ônus de prova. Ele pode falar assim, olha, essa prova aqui, em que pese em primeiro momento ser ônus do autor, eu vou atribuir para o réu. Ou esse fato apresentado pelo réu, em que pese ser um fato que ele tem que provar, eu vou passar para o autor provar. Então ele pode fazer uma distribuição dinâmica do ônus da prova. Então, essa decisão de modificar, então o juiz pode redistribuir, ele pode não redistribuir, ou ele pode redistribuir incorretamente, ou ele pode redistribuir o ônus financeiro. Olha, tudo bem, a prova vai ser realizada pelo fulano, mas quem vai pagar é a outra parte. Ok. Perfeito? Qual que é o grande questionamento? Professor Rafael, eu posso interpor recurso de agravo de instrumento da decisão que defere a minha prova? A gente está falando de redistribuição do ônus da prova, de quem tem a obrigação de provar. Mas a pergunta que eu faço para os senhores é, com base nesse inciso 11, eu posso pedir, ou é cabível, a interposição de agravo de instrumento da decisão que indefere a minha produção de prova? Peço para realizar uma prova pericial. O juiz falou, não vislumbro nenhum tipo de necessidade em relação a essa prova pericial, então, por consequente, eu vou indeferir a produção de prova pericial. O juiz indefere a minha perícia. A pergunta é, dessa decisão que indeferiu minha perícia, cabe agravo de instrumento? Esse é o questionamento. O questionamento que eu faço é esse. Qual é a resposta categórica para vocês? Não. Não cabe agravo de instrumento com base nesse inciso.
Por isso que eu vou falar daqui a pouquinho. Se você provar a urgência, a necessidade, olha, tribunal, a prova vai perecer, a prova vai perder, a gente precisa fazer agora. Aí vai caber agravo por outros motivos. Mas utilizando o inciso 11, não é cabível agravo de instrumento da decisão que indefere a sua produção de prova. Perfeito? Anota isso que isso é muito importante para os senhores. Então, da decisão que o juiz indefere a realização de determinada prova, não cabe agravo de instrumento. Ok? Então, esses são os 4 casos que eu queria fazer uma consideração um pouco mais detalhada com os senhores, para a gente entrar numa questão muito importante, porque o STJ veio e pegou a ideia do legislador de trazer um rol taxativo no artigo 1015 e deu um entendimento diferenciado. Por quê? Houve 2 julgamentos, 2 RESP, 2 recursos especiais muito importantes. O RESP 1.704.520 de Mato Grosso e o RESP 1.696.396 de Mato Grosso. Ele trouxe, através desse RESP, um entendimento muito importante. É a chamada teoria da taxatividade mitigada. Teoria da taxatividade mitigada. Por que taxatividade mitigada? O que é esse mitigado que o STJ quis dizer? Em que pese ser um rol taxativo, ele não é tão taxativo assim. Em alguns casos ele vai se tornar exemplificativo. Seria um taxativo que na prática não é taxativo. Eu trouxe a decisão para a gente analisar aqui um pouquinho mais detalhada essa decisão. Tá lá. Recurso especial, representativo de controvérsia, tá lá a ementa, né? O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do artigo 1015 do CPC e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressas previstas nos incisos do referido dispositivo legal. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que realmente não podem aguardar rediscussão futura e eventual recurso de apelação, ou seja, casos realmente urgentes. A enunciação em rol pretensamente exaustivo das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina de jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do artigo 1015 do CPC e que torna inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. A tese de que o rol do artigo 1015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais de processo civil. Seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo nas situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturalizar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. A tese de que o rol do artigo 1015 seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC de 73, ou seja, qualquer decisão caberia, e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. Aí eu dou uma ênfase à conclusão em relação a isso. Assim, nos termos do artigo 1036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica. O rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada. Aí estão os requisitos. O próprio RESP está trazendo requisito para os senhores. Quando verificada, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Embora não haja risco de as partes que confiarem na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo tribunal.
Estabelece neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação da presente acordo. Na hipótese, dá-se provimento em parte do recurso especial para determinar o TJMT, que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça de regular prosseguimento ao agravo do instrumento no que tange a competência. Né? Então, lá, a relatoria da ministra Nancy Andride, na Corte Especial, julgada em dezembro de 2018. Então, o que é importante a gente frisar em relação a isso? O que o Código está tentando trazer em relação a isso? Primeiro, o Código, o legislador, ao trazer esse artigo 1015, primeiro, com o rol taxativo, ele quis abandonar a forma com que nós tínhamos no Código antecedente de 73. Como assim, professor Rafael? Porque o Código trazia, olha, qualquer decisão interlocutória é passível de agravo. Alguns de forma oral, retido, né, se fosse uma decisão em audiência, por exemplo, ou agravo de instrumento. Então era muito amplo, era muito aberto, e isso atentava contra a celeridade processual. O legislador entendeu, pela quantidade de excessos, de agravos, em muitos dos casos, agravos meramente protelatórios, eles entenderam que é o seguinte, seria interessante trazer um rol de que somente decisões que efetivamente não podem aguardar o julgamento lá em eventual apelação, seria passível a interposição do recurso de agravo de instrumento. Só que o legislador, é muito complicado você precisar todas as situações que seriam efetivamente urgentes. Não tem como o legislador fazer isso. É impossível fazer isso. Então o que o STJ concluiu? Olha, não é rol taxativo e não é também rol exemplificativo. Porque exemplificativo a gente já está voltando para a disposição do Código 73 que o legislador fez questão de abandonar. Ele não quis trazer a mesma sistemática para o agravo para o Código vigente. Então o que o STJ fez? Ele entendeu que não é taxativo e não é exemplificativo. Ele é uma taxatividade mitigada. Desde que você comprove que você não pode aguardar a decisão final para que você alegue essa decisão interlocutória via preliminar de apelação ou nas contrarrazões, você pode interpor o recurso de agravo. Por exemplo, você solicitou a realização de uma prova pericial. Nós falamos que a decisão que indefere a prova não cabe agravo. O juiz vem e indefere a prova pericial. Você queria fazer uma prova pericial numa obra. Só que a obra vai continuar. E em breve essa obra vai acabar, a obra vai estar concluída. E se porventura, lá na frente, o juiz profere a decisão, tem um recurso de apelação e o tribunal defere a realização da prova pericial, a obra já concluiu. Vai perder totalmente o seu objeto. Então, neste caso, você interpõe um agravo e fala assim: excelências, desembargadores, é urgente, a obra vai continuar e vai terminar. Precisa fazer essa perícia agora. Se você comprovar a sua urgência, perfeito, você pode, sem problema algum, interpor o recurso de agravo do seu instrumento. Então o próprio RESP, lá do Mato Grosso, que foi julgado em dezembro de 2018, dá o caminho das pedras para você. Você quer interpor um RESP, você quer interpor um agravo contra a decisão que não está no rol do artigo 1015, prova-se a urgência. Você vai ter que abrir um tópico do cabimento do agravo de instrumento. Como não cabe na lei, você vai abrir um tópico que você vai trabalhar o que neste tópico? Você vai trabalhar justamente falando da urgência. Olha, desembargadores, eu sei que não está no rol do artigo 1015, mas como o STJ deu esse posicionamento de uma taxatividade mitigada, tá aqui, ó, estou provando a urgência. Por que é urgente? Por que eu não posso esperar a apelação? Por isso, então você vai trazer os argumentos. Então eu aconselho os senhores, vai interpor um recurso de agravo contra a decisão que não está no rol do artigo 1015, primeira coisa que vocês vão ter que abrir quando começar a falar, lógico, traz a formalidade, endereçamento, qualificação, etc. Abra-se um tópico falando do cabimento. Cabe, porque prova a urgência nesse caso. Então traz isso aqui, vai ser muito importante para vocês, sob pena de inadmissibilidade ou não processamento do seu recurso. Então se o juiz entender, o tribunal entender que não há urgência, ele não vai nem analisar, ele não vai nem processar. Tá bom? Então o STJ trouxe esse posicionamento. Agravo de instrumento, o rol do artigo 1015 é um rol de taxatividade mitigada. Desde que você comprove a urgência, você pode utilizar desse instrumento recursal, mesmo nas hipóteses que não estão no rol
do artigo 1015. Perfeito? Então aqui a gente finaliza o nosso primeiro bloco. Quero deixar os meus contatos para vocês e daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco. Um forte abraço.